E aí, pessoal? Tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num assunto delicado, viu? Uma situação que tá dando o que falar no Brasil. Pelo jeito a coisa tá pegando fogo mesmo. A gente já falou da CCB, a Congregação Cristã no Brasil, e essa história de processos contra quem tá criticando eles por aí. A gente recebeu uma dica, do Júnior Refletir em Cristo, dizendo que a CCB tá ameaçando processar mais de 40 pessoas, incluindo figuras conhecidas. Caramba, 40 pessoas. Mas o que tá acontecendo? Qual é o motivo de tanto bafafá? Parece que a CCB não tá gostando nadinha das críticas que estão rolando por aí, principalmente na internet. Eles dizem que estão combatendo fake news. Fake news, sei. Mas o que eles consideram fake news, né? É a questão. Discordar de alguma prática deles já é motivo para processo. Pois é, essa é a grande questão, Onde fica o limite entre a crítica e a difamação. E a ironia é que o próprio líder da CCB, o Marsola, sempre defendeu a resolução de conflitos através da oração, não da justiça. Pois é, parece que a cartilha mudou, Mudou. E tem mais. A gente precisa ficar de olho nisso, Será que a gente tá voltando para a Idade Média, onde qualquer crítica religiosa era punida? É preocupante. A gente precisa entender melhor essa história. Sim, com certeza. O Daniel Barão, na coluna do canal Josafá Agra, destrincha esse assunto. Ele explica que a CCB está usando alguns versículos da Bíblia para justificar essa onda de processos. Sério, que versículos? Um deles é aquele lá de Coríntios, capítulo 6, que fala sobre os cristãos resolverem suas diferenças entre si sem recorrer à justiça dos injustos. Interessante. Mas será que esse versículo se aplica a qualquer situação? E se a crítica envolver questões sérias, tipo abuso de poder? Essa é uma boa pergunta. A CCB alega que as críticas online configuram difamação e causam danos à reputação deles. Eles argumentam que a liberdade religiosa garantida pela Constituição também protege a imagem da instituição. Isso mesmo. Mas a Constituição também garante a liberdade de expressão, Claro. E a gente sabe que essa liberdade tem limites, mas será que criticar uma religião, mesmo de forma dura, já é difamação? É complicado, A lei brasileira pune quem difama alguém, mas provar a intenção de difamar, principalmente em casos de crítica religiosa, é um desafio. E para complicar ainda mais, a CCB está citando o artigo 208 do Código Penal, aquele que fala sobre destruir objetos religiosos e interromper cultos. É mesmo? Eles estão usando esse artigo para tentar enquadrar os críticos. Não sei como que crítica online se encaixa nesse artigo. A internet virou um templo agora. É uma interpretação, no mínimo, criativa, A gente precisa se perguntar, será que a CCB está usando a lei para calar qualquer crítica? E se eles conseguirem, o que impede outras igrejas de fazerem o mesmo? Exatamente. A gente pode acabar num cenário onde a liberdade religiosa vira um cheque em branco para evitar qualquer tipo de crítica. É um precedente perigoso, Será que a liberdade religiosa pode ser usada como escudo para evitar qualquer escrutínio público? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo desse Deep Dive. Afinal, a gente precisa entender se a CCB está realmente defendendo a fé ou se está usando a religião para evitar ser responsabilizada pelos seus atos. Isso aí. A gente precisa entender essa história direitinho. Voltando ao nosso Deep Dive, então, a gente estava falando sobre essa situação da CCB, Essa história tá dando o que falar. Será que eles têm noção do tamanho da encrenca que estão se metendo? É como diz o ditado, Para quem tá de fora, é fácil ver o circo pegar fogo. Exato. E nesse caso, o circo já tá pegando fogo faz tempo, Pois é. A gente tá falando de liberdade de expressão, de liberdade religiosa, de um monte de coisa importante. E a CCB parece que não tá levando isso muito a sério. Parece que não. Eles acham que podem controlar tudo, Mas será que eles conseguem na era da internet? Duvido. É como tentar tapar o sol com a peneira, Quanto mais eles tentam esconder, mais a coisa se espalha. Efeito Streisand na certa. Exatamente. E no caso da CCB, isso pode ser ainda pior por causa da estrutura da igreja. Interessante. Me explica melhor isso. A CCB é uma igreja muito hierárquica, Muito fechada. É bastante tradicional. E isso pode acabar afastando as pessoas, principalmente os mais jovens, que estão acostumados com mais liberdade. Faz sentido. Imagina, você não pode nem questionar nada. Pois é, e aí em vez de resolver o problema, eles só pioram as coisas. E essa postura autoritária pode acabar manchando a imagem da religião como um todo, Com certeza. As pessoas podem começar a associar a religião com autoritarismo, com falta de diálogo. Aí fica difícil defender a fé, Fica. Porque no fundo a religião deveria ser sobre amor, sobre compaixão, sobre ajudar o próximo. É verdade. Mas quando a gente vê essas atitudes, tipo essa da CCB, fica difícil acreditar nisso, Mas a gente não pode generalizar. Existem muitas igrejas e líderes religiosos que realmente praticam o que pregam. É verdade. Mas voltando a CCB, o que você acha que vai acontecer com eles? Difícil dizer. Mas uma coisa é certa.
eles vão ter que lidar com as consequências das suas ações. A internet não perdoa. Exatamente. E a gente vai continuar acompanhando essa história de perto. E vamos continuar debatendo esse tema tão importante que é liberdade de expressão. Porque a gente não pode deixar que ninguém, seja quem for, tente nos calar. É isso aí. A gente tem o direito de expressar a nossa opinião, de discordar, de questionar. E a gente precisa lutar para que esse direito seja sempre respeitado. A gente já está terminando o nosso deep dive sobre esse caso da CCB e a gente fica pensando, o que será que vai acontecer no final dessa história toda, hein? Né? No final das contas, será que a CCB vai sair ilesa dessa? Olha, é difícil prever o futuro, né? Mas uma coisa é certa, essa tentativa de calar as críticas pode acabar tendo efeito contrário, né? E a gente já falou sobre efeito esterilizante. Exatamente. E no caso da CCB, esse efeito pode ser até maior por causa do jeito que a igreja é organizada. Como assim? A CCB, né? Ela é conhecida por ser uma igreja bem hierárquica, né? É, bem tradicional, né? Com pouca abertura para diálogo, sabe? Para opiniões diferentes. Sério. E isso pode acabar afastando as pessoas, principalmente os jovens que estão acostumados com mais liberdade, né? Com a internet, com tudo. Faz sentido. Imagina, você não pode nem questionar nem dar sua opinião. É isso aí. E aí, em vez de resolver o problema, eles acabam piorando tudo. É, complicado. E essa postura, né? Essa postura meio autoritária deles pode acabar respingando na imagem da religião como um todo, né? O que você acha? Com certeza, as pessoas podem começar a ver a religião como uma coisa autoritária, sem diálogo, sabe? É uma pena, né? Porque a religião tem um papel importante na sociedade, né? O que você acha? Sim, com certeza. A religião pode trazer conforto para as pessoas, esperança. Pra ajudar as pessoas. Isso, ajudar o próximo. Mas quando a gente vê essas atitudes, tipo as da CCB, fica difícil de acreditar nisso, né? É, realmente. Bom, mas e aí? O que a gente tira de lição dessa história toda da CCB? Acho que a principal lição é defender a liberdade de expressão sempre. Liberdade de expressão é importante, né? É muito importante, a gente precisa defender esse direito sempre, mesmo quando a gente não concorda com o que estão falando, né? Democracia é isso, né? A gente precisa aprender a conviver com quem pensa diferente da gente. É isso aí. A gente precisa ter essa maturidade, né? Respeito, né? Respeito. E a gente precisa ter coragem de denunciar quando alguém tenta censurar a gente, né? Seja o governo, uma empresa. Ou uma igreja. Uma igreja, exatamente. Isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Deep Dive. Mas a conversa não termina aqui, né? Deixe seus comentários, suas opiniões sobre esse caso da CCB. A gente quer saber o que vocês pensam. E lembrem-se, a liberdade de expressão é um direito de todos e a gente precisa lutar para defender esse direito sempre. Valeu, pessoal. Até a próxima.